Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Receita Federal abriu hoje a consulta a um novo lote residual de restituição do imposto de renda deste ano. Mais de 556 mil contribuintes vão ser contemplados com crédito bancário. O valor total do crédito a ser liberado é de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais e deve ser depositado no dia 30 de novembro. E para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de imposto de renda. A transição do governo de São Paulo deve contar com aliados do presidente Jair Bolsonaro, evangélicos e quadros técnicos. São mais de 100 nomes divididos em 9 eixos de atuação. A equipe do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já anunciou quais os grupos da equipe de transição de governo. Ao todo, 106 nomes que vão trabalhar nas próximas semanas em um prédio no Centro Histórico de São Paulo e participam das tratativas com as secretarias do governo de Rodrigo Garcia. Na lista aparecem nomes como Valéria Bolsonaro, aliada do presidente Jair Bolsonaro, o médico Esper Calas e a ex-atleta olímpica Maureen Maggi. Tarcísio conta também com nomes evangélicos influentes na política, como o deputado federal Cezinha de Madureira e o vereador Gilberto Nascimento Júnior. O governador eleito escolheu Renato Feder para a Secretaria Estadual de Educação. Ele foi responsável pela mesma pasta no Paraná. Segundo a equipe de transição, outros nomes devem ser anunciados ainda nesta semana. O governador eleito em São Paulo vai herdar mais de 23 mil vagas de funcionários comissionados sem vínculo com o Estado, de livre indicação política do governo eleito e sua equipe, segundo a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. O total de cargos de livre indicação já disponíveis corresponde a cerca de 4,2% dos mais de 557 mil servidores concursados que atuam nos diversos órgãos paulistas espalhados pelos 645 municípios. Bom, agora falamos de saúde. Após 3 meses, a Anvisa decidiu que o uso de máscaras volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões no Brasil. Essas medidas estão sendo adotadas em meio à alta dos casos de Covid-19. A medida que começa a valer na sexta-feira prevê um tempo de adaptação. A obrigatoriedade esteve em vigor entre 2020 e 17 de agosto de 2022. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, explicou que o tema das máscaras em aviões voltou a ser debatido depois da agência ter recebido manifestações de especialistas e entidades que, por meio de ofícios, alertavam para o aumento dos casos de internações e de mortes por Covid-19 e para a necessidade de adoção de medidas para frear o novo repique dos casos. Na mesma reunião, a agência autorizou o uso das vacinas bivalentes da Pfizer que protegem contra a Ômicron. Considerados de segunda geração, os imunizantes foram elaborados para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. Com o aval da Anvisa, os imunizantes já podem ser usados no Brasil. O Ministério da Saúde ainda não informou se já abriu negociações junto à Pfizer para a compra de vacinas bivalentes. Vamos falar do tempo. O sol deve predominar nesta quarta-feira em grande parte do país. O tempo vai ficar abafado em várias áreas e a mistura de calor e umidade deve criar o cenário perfeito aí para temporais. Por isso, fico alerta. Então vamos juntos lá fora com a câmera 10 conferir como está o tempo nesse momento aqui na capital paulista? Olha, você vê aí na sua tela, céu bastante aberto, pouquíssimas nuvens e o sol finalmente apareceu. De volta comigo? Vamos conferir então a previsão do tempo para esta quarta-feira em algumas cidades do país? De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Boa Vista, capital de Roraima. Por lá o dia será de sol com um calorão e máxima aí de 32 graus. Mas é preciso ficar atento porque tem previsão de pancadas de chuva durante a tarde. Em Salvador, o dia também será quente. A máxima prevista é de 29 graus, mas por conta do aumento da nebulosidade ao longo do dia, tem previsão de chuva também hoje por lá.
Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. A capital paulista vai enfrentar um dia instável. O sol deve aparecer, mas muitas nuvens, e hoje a máxima não deve passar aí dos 26 graus. E antes de encerrar, falamos de saúde novamente. Alguns hábitos de jovens têm preocupado os especialistas. Um estudo mostrou que mais de 1 bilhão deles podem ter problemas de audição. Vamos conferir. Um estudo publicado na revista BMJ Global Health mostra que cerca de 1 bilhão de jovens podem estar com problemas auditivos devido a hábitos muito comuns em todo o mundo. O uso de fones de ouvido e a longa exposição a ambientes com um som muito alto, como é o caso de shows e filmes. Para trabalhar, por exemplo, muitas pessoas recorrem ao uso do fone de ouvido com músicas acima do volume. E esse tipo de atitude pode prejudicar células sensoriais e causar perda de audição ou zumbido permanente. Em 2050, que 1 a cada 4 pessoas tem algum grau de perda auditiva. Isso não significa que todo mundo vai precisar de aparelho auditivo, tá? Porém, existe essa preocupação. Por quê? Hoje em dia, os jovens usam o fone de ouvido para o videogame, para conversar com as outras pessoas pelo telefone o tempo todo, para escutar música durante o dia, para escutar música durante a academia. Então é como se você tivesse uma exposição muitas vezes dupla a esses sons excessivos. Mas existe um limite para que a nossa audição não seja danificada. Esses limites eles foram delimitados principalmente para os trabalhadores. Então, se você tem até 8 horas de exposição a sons a 85 decibéis, tá? A partir daí você vai começar a ter perda auditiva. E a partir de um volume maior, você tem um tempo de exposição menor para causar mais lesões. Além disso, outros cuidados devem ser tomados para ajudar a cuidar da saúde dos ouvidos. O tempo de exposição também vai ser importante por causa disso. Então, calcular, né, mais ou menos qual que é a intensidade do som e o tempo que você fica exposto. Nessa mesma situação, o respiro, esse período de descanso do ouvido também vai ser importante. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre a paixão da seleção brasileira, que em época de Copa do Mundo vai muito além das nossas fronteiras. E tem ainda Eu Aqui Te Esperando. Daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais!